O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram até ele. Então Jesus designou 12, para que ficasse com ele e para enviá-los a pregar, com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12, Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação. Entreguemos o nosso coração à Virgem Maria para que ela prepare, para que essa homilia seja sinal da graça no nosso coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Hoje é um dia muito especial para nós, nesse terceiro Encontro Nacional do Exército de São Miguel, onde um padre, que é membro do Exército de São Miguel, pela primeira vez está celebrando a Santa Missa no encontro, e mais ainda porque o Senhor preparou todas as coisas. Se nós ouvimos o Evangelho, foi o Evangelho tão importante que fala da chamada de cada um de nós, porque ele fala da chamada dos apóstolos que foram convidados. O Senhor olhou nos olhos de você e disse: segue-me. Esse chamado que Ele faz para que nós sejamos cristãos, homens e mulheres entregues a Ele, é feito de forma pessoal. Só que esse Evangelho fala muito mais ao coração de quem é do Exército de São Miguel, por causa de uma grande general nossa que está lá no céu. Eu sei que vocês sabem que a gente tem muitos generais do Exército aqui na terra, e temos generais que são lá do céu, santos e santas que são intercessores dessa família de oração. E foi lendo esse Evangelho que uma grande amiga nossa lá do céu, o nome dela é Santa Teresinha, começou a escrever a história de uma alma, os manuscritos autobiográficos. Ela começou e na primeira página do caderno em que ela escreveu desse jeito: antes de pegar a caneta, eu me ajoelhei diante da imagem de Maria, a imagem de Nossa Senhora, aquela que deu tantas graças para ela, que curou-a da sua enfermidade quando era criança. Ela ajoelhou diante da imagem de Nossa Senhora e disse assim: e lhe pedi que guiasse minha mão para que eu não escrevesse uma linha sequer que não a agradasse. Olha o que Santa Teresinha escreveu. Em seguida, abrindo o Evangelho, meus olhos pousaram sobre estas palavras: Jesus subiu a montanha, chamou a si quem ele quis e foram até ele. Esse Evangelho que nós acabamos de ouvir agora, Santa Teresinha pediu a Deus que fosse um Evangelho que inspirasse tudo aquilo que ela ia escrever. E ela continua aqui: eis o mistério da minha vocação, da minha vida inteira e sobretudo os mistérios dos privilégios dispensados por Jesus à minha alma. Ele não chama os que são dignos, mas quem Ele quer. Ou como diz São Paulo: fazei misericórdia a quem eu fizer misericórdia, terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Dessa forma a escolha não depende daquele que quer, nem daquele que corre, mas da misericórdia de Deus. Deus está falando com você, e Deus fala que você foi escolhido por Ele
E foi escolhido por Ele de uma forma pessoal, porque Ele sabe o seu nome. Eu não sei o nome de cada uma dessas pessoas que estão aqui, uma multidão muito grande, muito mais pessoas nos acompanham de casa, e cada um de nós foi escolhido pelo nome, e pelo nome fomos escolhidos, e pelo nome fomos olhados por Deus, e Ele nos chamou a montanha. Que montanha é essa? É a montanha da intimidade com Ele. Porque se tem alguma coisa que nós aprendemos sendo família, Exército de São Miguel, é a ter intimidade com Jesus, a chamar de Jesus de meu amigo, de amor da minha vida, de Senhor do meu coração. A gente aprende isso porque Ele nos levou à montanha e chamou os que Ele quis, e nós fomos até Ele. Diz assim junto comigo: eu não estou aqui por acaso. Deus me escolheu. Eu fui alcançado pela misericórdia, porque Ele me ama, porque Ele me salvou, e porque Ele quer o meu amor junto dEle. Você proclamou isso agora e tenha certeza de que foi Ele quem te escolheu. O link pode ter chegado da sua vizinha, do seu colega de trabalho, pode ter chegado daquela sogra que às vezes você esperava tantas coisas e não que ela te desse um link para esse lugar tão especial que é a família Exército de São Miguel. Mas foi Deus quem usou esses meios humanos para te escolher. E agora nós vamos ver mais profundamente esse mistério que a gente está vivendo agora desse Encontro Nacional do Exército de São Miguel. A primeira leitura diz assim: irmãos, da carta aos Hebreus, irmãos, agora Cristo possui um ministério superior, pois Ele é mediador de uma aliança bem melhor, baseada em promessas melhores. De fato, se a primeira aliança fosse sem defeito, não se procuraria uma segunda. Olha o que diz a carta aos Hebreus: com efeito Deus adverte: dias virão, diz o Senhor, em que concluirei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma nova aliança. Ele fala dessa nova aliança, e a gente vai entender agora o que significa uma aliança. Para o povo de Israel, uma aliança significava algo muito sério. Uma aliança era um compromisso que era selado com sangue. E por que era isso, padre? Deixa eu explicar para você. Quando alguém fazia aliança ou pacto, que no Antigo Testamento são sinônimos, colocavam abaixo de uma pessoa um animal partido ao meio. E aquelas pessoas que faziam uma aliança passavam dentro daqueles animais partidos no meio e diziam que aconteça a mesma coisa que aconteceu com estes animais se eu romper a minha aliança. É sério, não é isso? Uma aliança como essa, quem tem aliança no dedo agora porque é casado, dá um beijo na sua aliança e pede a Deus a graça de ser fiel. Amém, gostei de ver. Então olha só. A promessa de aliança era uma promessa muito séria que eles faziam, e o Senhor sabe dessa aliança, e o Senhor quis fazer aliança com o seu povo da mesma forma. Isaías 54:10 diz assim: mesmo que as montanhas oscilassem e as colinas abalassem, jamais o meu amor te abandonará, e jamais a minha aliança de paz vacilará. A aliança dele com vocês é uma aliança que não muda, a aliança comigo, a aliança conosco é uma aliança que não passa. A comunhão com Deus é uma aliança que permanece sempre. A palavra que explica todas as palavras da Sagrada Escritura, uma vez um grande amigo do Exército de São Miguel, o padre Fidel Onhoro, grande amigo do nosso instituto, disse que se a gente pode resumir a Bíblia em uma frase, o resumo da Bíblia em uma frase é o resumo da aliança. Deus olha para cada um de nós e diz: sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Diz isso junto comigo: sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Essa aliança é uma aliança feita no amor, e a gente começa a ver a história da aliança. Com Adão e Eva, nossos primeiros pais, Deus criou e criou no amor, e essa aliança era uma aliança escrita nos corações deles de amor. Era uma aliança escrita
para aqueles que Ele criou para manifestar o amor dEle, mas Adão e Eva, nossos primeiros pais, escolheram logo no início. Os nossos 2 primeiros pais romperam uma aliança que tinha sido feita por amor. Deus olhou para eles, falou: onde vocês estavam? E eles disseram: nós nos escondemos porque tivemos medo. Depois Deus olhou para a serpente que tinha sido a causadora daquele rompimento da aliança e disse: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a que dela nascerá. Naquela hora estava anunciado que daquela aliança quebrada surgiria uma aliança que não muda, e essa aliança seria na pessoa de Jesus Cristo. Todas as alianças do Antigo Testamento apontam para Ele. Depois a aliança de Noé. Noé foi aquele que teve um sinal da aliança, quando o povo, depois do pecado de Adão e Eva, tinha caído profundamente no pecado. Se a gente lê o livro do Gênesis, a gente vai vendo de pecado em pecado. Caim matou o seu próprio irmão Abel, um pecado atrás do outro pecado, atrás do outro pecado, até que Deus permitiu que acontecesse o dilúvio sobre a terra. Mas com Noé, Ele marcou uma aliança. E eu não sei se vocês estão se lembrando daquilo que está no livro do Gênesis, mas para Noé há um sinal da aliança muito claro, que é o sinal do arco-íris, que hoje, infelizmente, muitos movimentos roubaram esse sinal para usarem para muitas outras coisas que não a aliança com Deus. Mas a aliança com Deus é marcada sim pelo arco-íris. Por quê, Padre Emanuel Maria? Porque o arco-íris nós vemos a nossa parte, mas a parte que nós não vemos é a parte que Deus mantém essa aliança firme, porque a aliança de Deus não muda. O amor de Deus por cada um de nós não passa. Depois tem a aliança de Abraão. O que Deus disse para ele? Sai da tua terra e vai para onde eu te mostrar. A promessa de Deus é que dele sairia uma posteridade, mas Abraão já era muito idoso, a esposa dele Sara também. Mas o que aconteceu? Deus foi fiel à aliança com Abraão, e da descendência de Abraão surgiria nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Rei do céu e da terra. Depois a aliança com Moisés. Moisés foi aquele que fez coisas grandiosas. Com a sua fé, com seu cajado, guiando o povo, ele chegou no Mar Vermelho e o mar se abriu, e aquele povo israelita passou a pé enxuto. Moisés, com a sua fé, com o seu cajado, bateu naquela rocha e daquela rocha fez sair água. Moisés, com a sua fé, com a sua união com Deus, fez sair o maná do chão, fez cair as codornizes do céu. Não fez nada de visível, mas fez algo extraordinário de invisível, e aquele extraordinário aconteceu. O maná surgiu, essa aliança aconteceu. Só que essa aliança foi condicionada. A aliança de amor, Deuteronômio 11, 26. Eu vos proponho a bênção e a maldição. E eles esperavam essa aliança, só que o povo foi infiel. Gente, parece que Ele está falando conosco, porque a cada passo Deus mostra que Ele permanece fiel. Ontem o Padre Roberto Bem-vindo dizia na sua homilia, no início, no primeiro dia do nosso encontro do Exército de São Miguel, que Deus permanece fiel, e essa é a verdade. Nós somos infiéis muitas vezes à aliança com Deus, mas Ele permanece fiel. A aliança dele não muda, porque a aliança dele é eterna. Depois, com o rei Davi, ele não somente renova a aliança, mas por meio do profeta Natã, Deus fala para o rei Davi que ele ganharia uma descendência, e daquela descendência duraria para sempre. A pessoa de Jesus duraria para sempre daquela descendência, e essa descendência depois vai ser cumprida na pessoa de Jesus Cristo. Quando o anjo Gabriel fala com Nossa Senhora, ele aparece para ela. Imagina você estando lá, como se você fosse a Santíssima Virgem Maria, estando em oração no seu quarto, rezando ao Pai do céu. De repente uma luz, um anjo aparece. Talvez naquela hora a gente tivesse saído correndo. Eu imagino que se fosse eu, ia falar: meu Deus, e agora? Meu Deus, o que aconteceu? Uma luz tão grande. Mas Nossa Senhora acolheu aquela mensagem e acolheu as palavras do anjo. E entre as palavras do anjo, olha o que ele disse: não tenhas medo, Maria, pois encontraste graça diante de Deus.
Eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e o seu reino não terá fim. Essa é a aliança. E essa aliança é feita na pessoa de Jesus. Deus ama tanto o mundo e ama tanto a nós que Ele permanece unido com a aliança, mas nós vamos quebrando a aliança. Se nós estivéssemos no lugar de Deus, eu fico imaginando isso. Se eu estivesse no lugar de Deus e visse tanta traição das pessoas a Jesus, visse a Ele, a promessa do Pai, se eu estivesse no lugar de Deus Pai e visse tantas pessoas dando as costas, tantas pessoas que amavam a Deus e de repente já não amam mais, tantas pessoas que fizeram compromisso com Deus, que foram batizados, que fizeram a crisma, tantas pessoas que conhecem o amor de Deus e depois abandonam, talvez, na minha percepção humana, eu dissesse não merece mais, mas o amor de Deus é sempre fiel. Só que Deus foi percebendo, Ele tinha enviado os patriarcas, eu estava falando de Noé, de Abraão, de Moisés, estava falando do rei Davi, para a aliança ser renovada e o povo quebrava. Ele mandou profetas, Ele mandou o profeta Elias, Ele mandou vários outros profetas, Ele insistiu no amor, mas o povo quebrava a aliança e Deus teve uma ideia. Eu vou enviar agora o meu filho, porque ao meu filho eles vão ouvir. Está lá em Jeremias 31 diz assim: dias virão, oráculo do Senhor, em que firmarei uma nova aliança com as casas de Israel e a casa de Judá. Essa aliança vai ser diferente daquela que eu concluí com seus pais no dia em que eu os tomei pela mão para tirar do Egito. A aliança que violaram, embora eu fosse o esposo deles. Eis a aliança que eu vou fazer com a casa de Israel. Eu vou colocar a minha lei e vou gravá-la em seu coração. Serei o seu Deus e Israel será o meu povo. Deus olhou para nós e Deus viu que nós somos homens e mulheres fracos. Como nossos primeiros pais, Deus olhou e disse que precisava dessa nova aliança ser feita com alguém que ia permanecer fiel. Só que Ele precisava que alguém que tivesse a natureza humana, que fosse fiel, e Deus pensou: vou enviar o meu filho, porque Jesus, tomando a natureza humana, fazendo aliança comigo, Ele não vai abandonar. Jesus que está pregado naquela cruz, Jesus que está unido a nós, Jesus que não nos abandona, Ele é carne da nossa carne, porque Ele tem a nossa natureza humana sim, Ele é 100% homem, 100% Deus, e Deus Pai enviou o seu Filho para que a aliança fosse feita com Ele, e essa aliança foi feita e selada na cruz, e na cruz ela depois é atualizada a cada Santa Missa. Eu, como sacerdote, como qualquer outro sacerdote da Santa Igreja, vou daqui a pouco consagrar o vinho, e o vinho vai ser então o sangue de Cristo, e esse é o cálice da nova e eterna aliança, que não será mais quebrada, porque quem faz a aliança, quem liga cada um de nós com Deus Pai, é o próprio Jesus Cristo. É por meio dele que essa aliança permanece viva. Esse pacto vai ser o pacto que vai nos unir a Ele. É como está hoje nessa carta aos Hebreus. Essa aliança é uma aliança feita no mediador, que é o mediador perfeito em Jesus. E o que isso tudo tem a ver conosco, Padre, com a família Exército de São Miguel? Tudo. O Padre Bem-vindo citou esse texto ontem, me permita citar hoje de novo, porque é um texto que fala muito ao nosso coração da família Exército de São Miguel. Segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículos 8, 11 e 13. Diz assim: lembra-te de Jesus Cristo, da descendência de Davi, ressuscitado dentre os mortos. Merece fé esta palavra. Se com Ele morremos, com Ele viveremos. Isso é a maior das verdades. Quem morre com Cristo, com Ele vive. A morte de Santa Teresinha foi vendo a Deus: meu Deus, eu vos amo.
Se a gente vê alguém que está em amizade com Deus partindo, é uma morte que a gente vê serena, que a pessoa se une a Cristo. Se com Ele morremos, com Ele viveremos. Se com Ele ficamos firmes, com Ele reinaremos. Se nós estamos firmes com Ele, nós vamos reinar com Ele no céu. Mas Ele respeita a nossa liberdade, dizia o Padre Bem-vindo ontem. Se nós o negamos, também Ele nos negará, e que isso fique registrado aqui, porque nós estamos ouvindo a palavra de Deus e Ele pede para você: olha, eu te amo e o meu amor não passa. Eu te amo, e eu te amo, e eu te amo, e o meu amor é eterno, mas não me negue, porque eu respeito a tua liberdade e eu não posso violar a tua liberdade. Mas se lhe somos infiéis na nossa fraqueza, mas se lhe somos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Ele permanece fiel. O que é fidelidade para a Sagrada Escritura? Essa palavra tem um nome, e esse nome se chama Hesed. A palavra que dá nome ao nosso instituto é a palavra que dá nome à essência da misericórdia de Deus, que é uma misericórdia fiel. Deus pega na nossa mão e não larga, porque Ele permanece fiel. Diz aqui a carta de São Paulo a Timóteo: se nós formos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. A essência dele é ser Hesed, bondade, fidelidade, compaixão, amor, misericórdia. Essa é a essência de Deus, e assim está começando a família Exército de São Miguel há 5 anos atrás, mas isso começou há muito antes. No ano de 97 começou o nosso Instituto Hesed, no dia 30 de novembro, dia do glorioso Santo André. Está escrito nas nossas constituições, do documento que rege o Instituto Hesed perante a Santa Igreja, está escrito assim, na apresentação: em peregrinação a santuários católicos da Europa, especialmente os marianos, no ano de 1996, Kelly Patrícia e Jane Madeleine se conheceram, e devido a uma grande identificação espiritual, iniciou-se uma amizade que as conduziu a rezarem, jejuarem e fazerem vigílias juntas. Foi durante esse período de dezembro de 96 a novembro de 97 que, com fecundidade e clareza, Deus confirmou e amadureceu a fundação de uma nova forma de vida de oração e expiação pela igreja, que já havia sido inspirada por Nossa Senhora, enquanto estavam em Medjugorje, através dessa passagem do Diário de Santa Faustina. Olha o que está escrito no Diário de Santa Faustina. Hoje vi o convento de uma nova congregação, onde as almas isoladas do mundo arderão em sacrifício perante o trono de Deus, e pedirão misericórdia para o mundo inteiro, e pedirão bênção para os sacerdotes. Por sua oração, prepararão o mundo para a última vinda de Cristo. Essa é a promessa de Deus para o Instituto Hesed. E o início do Instituto Hesed foi um início muito simples. Quando eu entrei no Instituto em 2004, o Instituto tinha apenas 6 anos de idade, naquela simplicidade que me encantou e até hoje me encanta. Quando eu olho no olho de cada irmão e irmã recedita que tem essa vocação autêntica, sabe o que brilha no olho de cada um até hoje? Isso me encanta e me comove. Um desejo de santidade. Nós não somos santos, mas nós queremos ser. E cada olhar de cada irmão recedita, mostra o esforço em ser santo, o esforço em tocar o coração de Deus. De Santa Teresa d'Ávila, e ela pediu isso para cada um de seus filhos e filhas carmelitas, que eles se esforçassem para serem santos, e é isso que nós queremos ser. Nós nos esforçamos para isso, embora falhamos tantas vezes, e também nós somos alvos da misericórdia de Deus a cada dia e a cada instante. Talvez alguém aqui que seja das antigas se lembra. Em 2018, começaram os nossos primeiros vídeos de evangelização. Era muito engraçado. E tudo começou por causa de uma obediência. A Madre Jane, que é a superiora geral e é uma das 2 fundadoras do nosso instituto, chamou a mim, mas ao irmão Luiz Maria e a irmã Maria Raquel, e disse: vocês têm que começar a fazer vídeos. A gente, o quê? Vídeos?
morria de vergonha até de falar, como é que nós vamos fazer vídeos? Isso não vai dar certo nunca. Ela falou, mas é uma obediência, eu quero que comecem. Eu me lembro até hoje do primeiro vídeo que eu gravei numa salinha, que se chama Santo Antônio, que fica lá, a câmera olhando para mim, eu olhei para a câmera e eu disse, eu não sei o que eu vou falar. E aí a irmã que estava gravando começa a falar, eu disse, eu não sei. Aí eu treinei e comecei a falar bem devagarzinho assim, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Era um vídeo tão lento, que muitas pessoas que viam, sabe o que acontecia? Cochilavam. Tudo começou com aqueles vídeos lentos que todo mundo cochilava, mas a gente começou lá. E uma vez o Frei Josué foi pregar na nossa casa. No momento de oração ele disse, vocês vão ser conhecidos no Canadá e no Japão. Eu confesso para vocês que eu dei uma gargalhada. Eu falei, como assim? Nós, conhecidos no Canadá e no Japão, como assim? Meu Deus, ele falou, vocês vão levar o nome de Jesus lá naqueles lugares. Eu falei, mas como? Nós vivemos aqui em Fortaleza, andamos com chinelo havaiana na areia, como é que a gente vai ser conhecido nesses lugares? Mas era a promessa de Deus. Outra vez o missionário Roberto Tanus rezou por nós e falou, vocês vão ser instrumento para muitas pessoas chegarem à conversão nos 5 continentes. Meu Deus, o que Deus está sonhando para nós? E eu não imaginava, porque Deus olhou para nós e viu o nosso esforço de obediência. Ele disse para Abraão, sai da sua terra e vai para onde eu te mostrar. Ele olhou para nós e viu-nos tão desprovidos de tudo, tão desprovidos de qualidades, tão desprovidos de aptidões humanas, tão desprovidos de meios humanos, e falou, vai. Como ele disse para Abraão, vai, sai da sua terra. Nem filho Abraão tinha, e nós nem jeito para vídeo tínhamos, mas ele falou, vai. E aquilo começou, aos poucos. E eu confesso para vocês que no início eu ficava, meu Deus, onde isso vai dar certo? Porque a nossa vida tão simples de oração que nós mantemos até hoje, permanecemos firmes em oração com o Senhor, era uma vida tão escondida, guardada no coração de Deus, e Deus foi querendo que a gente começasse a evangelizar. Deus disse para Abraão em Gênesis 22, juro por mim mesmo, diz o Senhor, pois que fizeste isso e não me recusaste teu filho único, e nós oferecemos a Ele a nossa vida escondida, num holocausto. Nós oferecemos a nossa vida escondida com Deus num holocausto, e essa vida escondida foi entregue a Deus, como Abraão entregou o seu filho Isaque. Nós subimos a montanha de Moriá e entregamos a nossa vida da intimidade com Deus e falamos, Senhor, pode fazer o que o Senhor quiser, assim que seja da tua vontade. E a promessa de Deus continua, no versículo seguinte, multiplicarei a tua posteridade como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. Ela possuirá a porta dos teus inimigos, e todas as nações da terra desejarão ser bendita como ela. Todas as nações da terra. E a gente não imaginava onde o exército de São Miguel ia chegar. Moisés atravessou o Mar Vermelho e o povo foi para o deserto. O povo não tinha mais terra, o povo estava longe da sua terra de origem, o povo não tinha santuário, mas o povo tinha a fé. O início de 2020 foi um momento de prova para o mundo inteiro. Naquele ano, aconteceu algo que há séculos não se via. Os sinos pararam de tocar, as igrejas ficaram fechadas e as pessoas não puderam mais ir à igreja e ter Jesus. E naquela hora, o nosso Instituto Hesed, como todos os lugares onde havia Santa Missa, precisou ficar fechado. Por ordens superiores, a gente não podia abrir as portas. E as pessoas ligaram, começavam a mandar mensagem, fica conosco, faz alguma coisa por nós, não deixa a gente sozinho. Os nossos irmãos leigos consagrados, o nosso grupo de oração, as pessoas que amavam o Instituto pediram, faz alguma coisa por nós. E por causa do amor de Deus, nós não tínhamos outra coisa a entregar a não ser o maior tesouro da nossa vida. E nós começamos a levar Jesus aquele dia. Começamos no dia 19 de março, dia de São José, do ano de 2020.
E a partir daquele dia até hoje, nem um dia sem Jesus. São Pedro estava lá no templo, no livro dos Atos dos Apóstolos, e ele olhava para aquele homem que precisava de cura, e ele disse assim: olha nos meus olhos. E ele olhou nos olhos daquele homem e disse: ouro e prata não tenho, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta-te e anda. A gente não tinha ouro e prata, mas a gente tinha Jesus. E foi isso que começou na primeira transmissão. E a gente sabe que a nossa irmã Maria Joana desde o início estava escondida. Depois que ela apareceu, a gente viu o rosto dela, mas ela estava trabalhando nos bastidores e ela dava um grito: gente, tem 300 pessoas na live. Depois, gente, tem 500. Gente, tem 800, 1.000 pessoas. Gente, tem 2.000 pessoas na live. Depois, gente, tem 3.000 pessoas. E as coisas foram começando a crescer. No meio da dor de cada pessoa na pandemia, surgiu uma luz que não se apaga. E essa luz se chama Jesus. E Jesus Eucarístico ainda hoje é a maior luz do exército de São Miguel. É o nosso maior tesouro. Jesus Eucarístico brilha em cada live. Jesus Eucarístico brilha em cada live. Presta atenção, em cada live do Exército de São Miguel há um centro. E no centro está um altar. E sobre o altar está o maior tesouro das nossas vidas, que é Jesus. E ninguém vai roubar Jesus do nosso coração, porque Ele te escolheu. O maior tesouro da tua vida é a tua fé. E a tua fé que Jesus Eucarístico te ama com um amor eterno. E esse amor eterno não passa. No meio da dor, da pandemia, essa esperança te fez começar a viver uma vida nova na graça de Deus. E essa vida nova da graça de Deus é a vida do amor dEle. Você tem noção do que aconteceu? Em 5 anos, uns irmãozinhos e irmãzinhas, depois foram surgindo outros, claro, a irmã Edviges Maria, o irmão Gabriel Maria, a irmã Terezinha Letícia, tantos irmãos, tantas irmãs, o nosso irmão João da Cruz, foram chegando para evangelizar, para fazer parte dessa família. E agora nós somos, e eu tenho a alegria de dizer isso, não por nossos méritos, mas pela graça única e exclusivamente graça de Deus. O canal do Instituto Hesed é o maior canal de evangelização de um instituto religioso no mundo no YouTube. Não é nosso mérito. Nós somos tão pequenos. Eu de vez em quando olho para o irmão João da Cruz, para o irmão Luiz Maria, a gente dá gargalhada. Eu falo: irmão João da Cruz, irmão Luiz Maria, como pode? A gente tão fraco, tão pequeno, olha o que Deus fez. Aí o irmão Luiz Maria ri daquele jeito dele e fala: irmão, nós dois somos a prova viva de que a graça de Deus age. Nós dois somos a prova viva de que a graça de Deus age. Deus faz tudo. Santa Teresinha diz que tudo é graça. E a gente entrega a Deus simplesmente a nossa obediência. Quando Nossa Senhora lá nas bodas de Caná disse, e ela falou: fazei o que Ele vos disser. Ela diz para nós e pede essa obediência. A obediência gera milagres. Nós não podemos imaginar onde a obediência pode nos levar. Hoje, quantas famílias restauradas, quantas pessoas redescobriram a alegria da fé, quantas pessoas redescobriram a alegria da união com Deus, por causa dessa grande graça, desse grande encontro com a graça de Deus. E eu queria ler uma passagem aqui. Eu até pedi para o nosso irmão Gabriel Maria pegar a Bíblia. Está aí, irmão Gabriel Maria? Eu acho que ele não trouxe, não é? E é uma passagem que eu acabei não copiando aqui no texto que eu peguei. Bom, talvez Deus não queira que eu leia. Mas é uma passagem muito especial. Depois vocês dizem e dão uma olhada. É uma passagem do livro do profeta Isaías, capítulo 54.
Essa passagem é uma passagem que fala muito ao nosso coração. Uma passagem que fala, está aqui, Deus lhe pague, irmão Gabriel Maria. É uma passagem do livro de Isaías, capítulo 54, que diz assim. É uma passagem que eu queria tomar a liberdade de ler para as nossas madres fundadoras. Porque tudo começou por causa do sim delas. E porque elas disseram sim à vontade de Deus. Há 27 anos atrás começaram o instituto. E essa passagem diz para elas que são religiosas. E quem diz que uma religiosa não tem filhos? Quem diz que uma vida religiosa não é fecunda? Olha ao redor, Madre Jane e Madre Kelly, contempla e vê mais numerosas que as areias da praia, que as estrelas do céu, são os filhos que Deus deu para as senhoras. Eu e os outros todos que estamos aqui, e os 4 milhões que estão espalhados nos 5 continentes, 170 países. E olha o que diz a palavra: exulta, ó estéril, que não deste à luz, alegra-te e rejubila, tu que não tiveste dores de parto. Pois numerosos são os filhos da abandonada, mais que os filhos da casada, diz o Senhor. Alarga o espaço das tuas tendas, estende as peles das tuas barracas, estica as cordas, fica bem as estacas. Para a direita e para a esquerda te expandirás, e a tua descendência herdará as nações, que virão repovoar as cidades abandonadas. E isso que aconteceu, igrejas repovoadas com homens e mulheres de fé que descobriram o amor de Jesus Eucarístico, que descobriram o amor e a presença de Deus, que descobriram a fé, e que a fé move montanhas, descobriram que a fé faz sentido no coração de cada um de nós. E ele diz, o profeta Isaías: não tenhas medo, pois não passarás vergonha. Não te enrubesças, pois não terás que te envergonhar. Vais esquecer a vergonha que passavas na adolescência e nunca mais has de lembrar a humilhação da tua viuvez. E essa palavra é para elas e para nós. Pois o teu esposo é o teu Criador, Senhor dos exércitos é o seu nome. Quem te resgata é o Santo de Israel. Como uma mulher abandonada e aflita, o Senhor te chamou. Como uma esposa rejeitada desde a adolescência, disse o teu Deus: por um breve instante eu te deixei, mas com grande compaixão eu te reconduzo. No momento de indignação eu te ocultei o meu rosto, mas com amor eterno eu me compadeci de ti. Esse amor é Hesed, com amor eterno eu me compadeci de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Como nos dias de Noé, agora eu faço a mesma coisa, como a ele eu jurei que as águas de Noé nunca mais inundariam a terra, da mesma forma agora eu juro que não me indignarei contra ti, não mais te repreenderei. E a palavra que sela essa homilia, e essa palavra é essa: mesmo que as montanhas se retirem e as colinas se movam, o meu amor não se afastará de ti, e a minha aliança de paz não será abalada, diz o Senhor que se compadece de ti. Essa palavra é palavra de Deus. E eu, em nome de cada homem e mulher atingido pelo exército de São Miguel, cada homem e mulher que experimenta conversão diária, que muda de vida, que reconhece Jesus como Senhor, eu convido vocês agora a ficarmos de pé e estendermos a mão para a Madre Jane e para a Madre Kelly, porque por meio delas surgiu o nosso instituto, e por meio do sim delas surgiu essa obra de evangelização que é o Exército de São Miguel. Elas foram um canal da misericórdia porque escolheram a Deus em meio a provas, em meio a tribulações que só o Senhor conhece. E o Senhor olha para elas e disse: eu não te chamarei mais abandonada, mas eu te chamarei a minha querida e a minha bem-amada, porque eu tenho predileção em ti. O meu amor misericordioso vela sobre ti. Estendendo a mão para elas, nós rezamos: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.